Agora a gente vai tratar de dois assuntos que vêm despertando muita discussão aqui na cidade de Rio Claro. A questão da venda da área do aeroporto municipal, aquela grande área ali na Via Kennedy, antiga Via Kennedy, hoje Avenida Amaral Gurgel, onde está localizado o Aeroclube. E também sobre um projeto de empréstimo de mais 50 milhões de reais para o município. Esses dois projetos foram aprovados ontem em primeira discussão na Câmara Municipal, voltam a ser analisados hoje pelos vereadores. E para tratar desse assunto, nós já estamos aqui no estúdio com o autor dessas duas propostas, o prefeito Gustavo Pericinoto. Bom dia, prefeito, seja bem-vindo. Bom dia, Carla. Bom dia, Bidu. Bom dia, Murilo. É um prazer voltar aqui. Bancada reforçada agora com a presença do Murilo. Aí, né? Agora está completo aqui o quadro. 3 cabeças para a gente poder conversar um pouco sobre projetos importantíssimos, Carla, que eu não tenho dúvida nenhuma de que vão mudar a nossa história no futuro muito próximo, tá? A gente vai ter uma virada de chave importantíssima, mas a gente vai falar um pouco mais sobre esse assunto, cumprimentar também a quem nos assiste, quem nos ouve pela rádio, enfim, aos internautas, um grande abraço. Bom dia a todos. Vou fazer ao prefeito questionamento que muitos internautas fizeram, muitos leitores do JC, desde que nós publicamos as primeiras reportagens a respeito desse assunto. Por que o senhor não realizou encontros com a comunidade, abriu audiências públicas para tratar desse tema do aeroporto, prefeito? Bom, Carla, realizei encontros com a comunidade, sim. Foram 3 meses de encontros com a comunidade. Estive lá no Jardim Itapuã, fazendo conversas, estive com síndicos dos condomínios, falei com o Aeroclube. Basta fazer um contato com essas pessoas, não é? Para saber que foi feita uma discussão ampla com a sociedade na base. Com quem vive ali ao redor. Vive ao redor. Conversamos também, Carla, com empresários, não é? Com as empresas que representam, com as entidades. Né? Tivemos várias conversas, isso já há mais de um ano, com Fiesp, Ciesp, com a Associação Comercial. Esse processo vem sendo amadurecido, acho que há mais de 2 anos. Inclusive, se a gente revisitar os jornais, manchetes estampadas aqui no Jornal Cidade, por diversas vezes que estive aqui falando com vocês, todo mundo perceberá que esse é um assunto que vem amadurecendo na minha gestão há 2 anos. Na cidade, há mais de 30 anos. Estamos falando de há mais de 3 ou 4 décadas que isso se discute, isso se conversa, e há um amadurecimento da parte da sociedade rioclarense, não é? O que a gente não pode fazer nesse momento, Carla, é confundir, não é? Aqueles que querem fazer oposição, aquelas pessoas que não estão preocupadas com o futuro da cidade, que apagaram o brilho da cidade de Rio Claro nos últimos anos, não é? Tiraram de Rio Claro o protagonismo regional e deram a Piracicaba, deram a Limeira, falava-se até em Araras ter um protagonismo na região maior do que Rio Claro. Então, essas pessoas que, por trás, eventualmente possam querer dizer que não houve um debate muito aprofundado, não é? O que posso dizer é que, revisitando os jornais, revisitando a imprensa, a gente falou agora especificamente mais recentemente ali com a comunidade local, com os empresários, com quem gera renda, gera emprego, não é? Eu cheguei à conclusão de que isso, como disse na abertura da nossa fala aqui, da nossa conversa, vai mudar a nossa história, por várias razões. Das últimas vezes que eu estive aqui, eu, por diversas vezes, falei que a gente precisava tratar, e eu preciso voltar aqui para falar, por exemplo, do plano diretor. Você vai se recordar, a Bidu estava aqui também, a gente, por diversas vezes, tratou desse assunto. Eu falei que era um tema um pouco mais complexo, a gente demandaria um pouco mais de tempo para tratar disso. Essas ações que estão sendo propostas agora, foram aprovadas ontem, na quinta-feira, em primeira discussão, serão votadas hoje, na sexta-feira, às 16h, em segunda discussão, fazem parte deste grande projeto de retomada do protagonismo regional de Rio Claro, não é? E vou explicar por quê, tá, Carla? Quando eu assumi, nós percebemos que Rio Claro tem uma característica como se fosse uma espécie de uma ilha, com pouca possibilidade de expansão de sua malha urbana ou de sua área urbana. Por que isso?
Porque se a gente olhar a cidade de norte a sul, não é? Aqui Santa Gertrudes mais a sul, cumprimentar o Gino, que esteve aqui antes de mim, né? O prefeito Gino, lá de Santa Gertrudes, um abraço para todo mundo de Santa Gertrudes. E ao norte, sentido Guajapi, a gente vai olhar aqui do nosso lado direito ali, nós temos um grande maciço florestal, a nossa floresta estadual, que abarca 20% do nosso território. À esquerda, em direção a Ipeúna, Corumbataí, nós temos áreas de proteção ambiental sobrepostas uma às outras, que correspondem a mais 10% da nossa área. Portanto, a gente tem cerca de 35% da nossa área de maciço florestal, que a gente não pode expandir a área urbana. Nós temos de mancha urbana hoje cerca de 20% do nosso território. Sobrariam, portanto, 45% para uma eventual expansão, Bidu. Mas aqui ao sul, a gente tem 20%, um pouco mais de 20% dessa área restante, que é a área rural, nós temos a melhor argila do Brasil. O fenômeno mineral que ocorre aqui no nosso subsolo não ocorre, segundo alguns, em nenhum lugar do mundo. Não é só a melhor argila do Brasil. Nós estamos falando da melhor argila do mundo. Esse fenômeno mineral que ocorreu aqui na nossa região de Rio Claro. Daí também porque você tem aqui, na nossa micro-região, Cordeirópolis, Santa Gertrudes e Rio Claro, o maior polo cerâmico das Américas, terceiro maior polo cerâmico do mundo. Então, para esta região ali, na região do Campo do Coxo, aqui mais ao sul, a gente não consegue avançar na nossa expansão urbana. Por quê? Porque ali nós temos uma barreira de proteção de uma fonte geradora de renda e de emprego. Poderiam dizer, então, mas a gente teria mais 20 e poucos por cento para crescer ao norte, em direção ao Japi, me desculpem. Ocorre que lá ao norte é onde nós temos o nosso coração hídrico, é onde nascem as nossas nascentes, não é nascer a nascente, mas é onde as nossas nascentes estão, me desculpem, é onde a gente tem a nossa disponibilidade hídrica, portanto, é onde a gente não deveria expandir a nossa área urbana para que no futuro não falte água. O que significa dizer, muito rapidamente aqui, é que nós somos praticamente uma ilha. A nossa mancha urbana é como Florianópolis. Só que Florianópolis, ele tem o mar ao lado. Nós temos aqui maciços florestais, temos uma questão econômica e temos a prudência, que nos recomenda para que não falte água na cidade e não crescer mais. Daí a explicação, e muita gente sempre se perguntou, por que a Hyundai foi para Piracicaba? Por que a Mercedes ia se instalar em Iracemápolis? Por que a Honda foi para Itirapina? Quer dizer, circulam por Rio Claro, batem na porta e acaba que aqui não se instalam. Não é? Indústrias desse porte, por exemplo, precisam de uma fazenda para se instalar. A Hyundai adquiriu lá 100 alqueires, um pouco mais de 100 alqueires para se instalar em Piracicaba. Então, dada essa nossa característica, nós não temos este tipo de área para ser ofertada. A gente não pode pegar 100 alqueires da floresta ou da área de proteção ambiental aqui em direção a Ipeúna, ou ali onde se explora a nossa argila. E também não podemos colocar um novo distrito industrial em cima do nosso coração hídrico. Isso explica, em parte porque há outras razões políticas, de gestão, os índices da cidade vinham se deteriorando, a falta de capacidade de investimento da cidade vinha se deteriorando ao longo, especialmente, dos últimos 10 anos antes de eu assumir. Então, essa circunstância, cara, nos lançou alguns desafios. O primeiro deles é entendendo essa característica, como é que a gente vai promover o crescimento e o desenvolvimento econômico de maneira sustentável aqui em Rio Claro, para que a gente não perca mais oportunidades como perdemos nas últimas décadas e para que essa sensação de que a cidade está ficando para trás na região pare de ocorrer. Eu quero, no bom sentido aqui, para quem está nos ouvindo, provocar uma reflexão, para quem vai, a partir de hoje, ouvir o que eu tenho para dizer. Comecem a perceber que nas nossas rodas de conversa, no almoço de domingo, agora, que nós teremos nesse final de semana, esse já não é mais um assunto do Rio Clarense. Não se fala mais, dessa história de que o que é que está acontecendo com o Rio Claro. Essa não é mais uma pergunta do nosso dia a dia. A gente diariamente ouve essa história, mas Piracicaba cresce, Limeira cresce. Isso já não é mais pauta do dia a dia do Rio Clarense.
Embora isso ainda ninguém saiba explicar o porquê, mas é dada a esta retomada da capacidade de investimento. Um investimento muito forte em cultura, em turismo. Hoje, o piracicabano, o pessoal, inclusive de Santa Gertrudes, agora que vai ter uma festa lá, parabéns à cidade, vem a Rio Claro. Né? Nós estamos voltando a ser o foco da atenção na região. Não só através do instrumento da promoção do turismo, dos eventos, que faz com que essa história de que o Rio Clarense tem que ir para Cordeirópolis curtir o carnaval, tem que ir para Limeira para fazer um almoço, um jantar, ou para Piracicaba, Rio Claro está vivendo um momento, não é, que é um momento muito especial. E aí, então, para que a gente se consolide nesse caminho e para que a gente definitivamente possa retomar o nosso protagonismo regional, além da gente entender essas circunstâncias, como dizia, temos que promover o crescimento. Então, o que é que a gente pensou? Do ponto de vista da cidade, quando você não tem mais áreas para expandir e você, por exemplo, precisa alocar pessoas, você precisa dar moradia, casa para as pessoas, você tem um fenômeno que já aconteceu em grandes cidades, como São Caetano, como São Bernardo, como São Paulo. Se você não tem mais áreas para crescer, você cresce para cima. Você verticaliza. Então, o futuro da cidade passa por uma verticalização. Nós estamos falando para daqui a 10 anos, não é? Quando as nossas manchas ainda de expansão urbana, existem algumas ainda, mas isso deve se esgotar no futuro, dada essa nossa característica insular de uma ilha, a gente, então, vai precisar preparar a cidade para uma futura e eventual verticalização. Essa característica insular é também uma das explicações que justificam ou que explicam, não é, por que nós temos um dos metros quadrados mais caros da região. Porque não há tantas áreas disponíveis para expansão urbana. A gente não consegue fazer loteamentos para além dessas fronteiras, desses limites que nós já definimos. A floresta aqui desse lado, o APA para cá, né, a exploração mineral para baixo e o coração hídrico acima. Então, futuramente, para que a gente tenha uma diminuição do metro quadrado da cidade, nós precisaremos fomentar a verticalização para a questão da moradia. Então, e isso é impedido pela presença do... Acho que é importante a gente explicar essa questão. Isso é impedido pela presença do aeroclube, porque existem as restrições da questão do tráfego aéreo, né? Exatamente. Isso tem uma coisa que se chama cone aéreo, né? O comando da aeronáutica, quando você tem um aeroporto, no nosso caso aqui a gente tem um aeródromo na cidade, dentro da cidade, e Rio Claro, não sei se as pessoas estão vendo, nós estamos aqui numa mesa. Rio Claro é como essa mesa, é muito plana. Então, qualquer interferência, ela tem um raio muito grande. Porque se a gente tivesse uma baixada logo depois do aeroclube, ele estivesse no alto, num pico, a interferência seria menor. Mas como Rio Claro é uma cidade extremamente plana, a interferência do cone aéreo impede, portanto, a verticalização. Na prática, basta que vocês conversem, por exemplo, com duas construtoras tradicionais da cidade. A Jeromel e a Brumati, né? Sem querer fazer propaganda aqui, mas depois vocês podem mandar boleto lá pro Jabá. O Jeromel desenvolveu um projeto na frente do shopping, né? O prédio Matarazzo. Ele, quando desenvolveu aquele projeto, para poder cobrar 1 metro quadrado abaixo da região, 1 metro quadrado mais acessível, ele projetou um projeto inicialmente ali, do ponto de vista da viabilidade econômica, de 20 andares. Entretanto, quando ele foi fazer as suas aprovações, o cone aéreo, a limitação do comando da aeronáutica, cortou esse prédio para 11 andares. O metro quadrado subiu lá em cima. O Brumati acabou de lançar um prédio aqui do lado da Santa Casa, na Rua 3 ali, entre a Avenida 17 e 19, onde inclusive a família dele morou ali, no Jardim Dona Ângela, perto do Cidade Jardim ali, perto do Velo Clube. Ali também, para que do ponto de vista econômico e para que a cidade pudesse usufruir de um custo de 1 metro quadrado menor, ele teria que fazer um prédio ali de 20 andares. Por conta do nosso aeroclube ali, do nosso aeroporto, né, do cone aéreo, ele vai fazer 11 andares, o que encarece demasiadamente. Então, num futuro, Carla, muito próximo, se a gente não olhar para esse assunto, não enfrentar essa questão com seriedade, com muita seriedade, a gente vai ter um desafio enorme. As pessoas não vão ter condições de comprar
uma casa em Rio Claro, comprar um apartamento, porque vai estar muito caro, porque é a lei da oferta e da procura. Então, essa é uma das razões pelas quais, não é, quando nós tivemos a oportunidade, já que a Infraero veio a Rio Claro, olhou para Rio Claro e falou, olha, a gente quer fazer um aeroporto regional aí, né, de tocar esse projeto para frente. A gente avançar um pouco mais aqui, porque para além da questão, então, da gente resolver o problema de habitação no futuro, e a verticalização me parece que vai ser o nosso caminho, aliás, de toda cidade é assim, nós temos um outro papel muito importante aqui como prefeito. Quem está me assistindo aqui, e aposto, Carla, que você já deve ter recebido muita reclamação de falta d'água na cidade, ou de baixa pressão no sistema de abastecimento de água da cidade. Acho que não é, isso é um fato público. Não, por quê? Porque nós vivemos numa cidade que tem um sistema público de abastecimento de água pensado para cerca de 150 mil pessoas. Mas moram aqui, ligam a torneira 200 mil pessoas.